bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Sandra e hoje trago-vos uma nova opinião. Um livro que li agora durante o mês de março e que gostei muito. Estou a falar deste livro aqui, O Tempo nos Teus Olhos, do autor português José Rodrigues. Então, este livro de que é que nos fala? Este livro é um romance e conta a história do Manuel. O Manuel tem 70 anos e é viúvo. Ele perdeu recentemente a sua esposa, a Teresa, está ainda no processo de luto e não está a ser fácil para o Manuel viver na sua grande casa. Ele vive com o seu gato, é a sua companhia, porque os filhos, ele tem 3 filhos, a Helena, a Luísa e o Eduardo, mas eles estão longe. O Eduardo emigrou, é engenheiro e emigrou, as suas filhas são professoras e vivem na cidade, enquanto que o Manuel vive numa aldeia. E por isso nem sempre estão juntos, nem sempre se conseguem ver. O Manuel também tem uma relação muito... Ele tem vários netos, mas ele tem uma relação muito próxima com a sua neta Joana. A Joana que o visita muitas vezes e então é através das visitas aqui da Joana que nós vamos conhecendo mais da história do Manuel e da vida do Manuel. Eu acho que nunca, vou ser muito honesta convosco, eu acho que nunca tinha lido uma história assim que falasse... que fosse uma história exatamente sobre um idoso. É verdade, eu quando estava a ler o livro estava a pensar muitas vezes nisso e estava a tentar me lembrar se já tinha lido algum livro que abordasse este tema da viuvez, de uma pessoa idosa com 70 anos e acho que nunca li. Acho que o mais próximo que eu li que envolvia pessoas idosas foi o livro A Minha Avó Pede Desculpa, do Frederick Backman, acho que foi. Tirando esse, acho que nunca li livros assim que envolvessem pessoas idosas e por isso eu gostei tanto, isto foi um pormenor que eu adorei e que eu gostei muito desta história precisamente por causa disso, também porque para mim foi tudo novo, nunca tinha lido nada sobre este tema e portanto gostei muito por causa disso. Mas voltando então à história, o que é que acontece? O Manuel está sozinho, como eu estava a dizer, tem 70 anos e as filhas do Manuel querem que ele vá para um lar de idosos. Mas o Manuel no início está um pouco relutante, ele não quer ir, ele gosta da sua vida na sua casa, na sua aldeia, com a sua rotina, só que as filhas começam a perceber que existem coisas que ele não sabe fazer. Que ele não sabe fazer porquê? Porque era a sua esposa que fazia, porque... hoje em dia isso já não se verifica tanto, apesar de ainda se verificar, mas num casal, há 50 anos atrás, obviamente que o papel da mulher era ficar em casa e tratar da roupa, da comida, etc. E o homem não fazia nada disso, não porque não tem capacidades, mas simplesmente porque não aprendeu. E então é isto que se verifica aqui no livro. O Manuel tem 70 anos, está sozinho. E as filhas quando o visitam sentem isso, sentem que ele já não tem aquela capacidade de cuidar de si, ele não tem a capacidade de lavar a roupa, de fazer comida, etc. E então elas sentem que ele ficaria melhor num lar de idosos. No entanto, o Manuel não concorda com isso e no início ele fica muito magoado pelas filhas quererem que ele vá para um lar de idosos. E ele sente muito que as filhas só se interessam por ele por causa da herança que ele tem para deixar a elas, por causa do dinheiro, e não porque elas sentem necessariamente a falta dele, a falta do afeto dele. Excetuando o seu filho Eduardo, ele tem uma relação espetacular com o seu filho Eduardo, apesar do Eduardo estar na Suíça, vem muitas vezes a Portugal visitar o seu pai, e eles mantêm sempre uma relação muito, muito próxima. Ele mantém uma relação muito diferente com o seu filho Eduardo e com a sua neta, com a Joana, do que mantém com as suas filhas. Com as suas filhas existe aqui uma relação com muito atrito. Com o passar do tempo, o Manuel acaba vendo que afinal as suas filhas têm alguma razão e decide-se em ir para um lar de idosos. Ele vai para um lar de idosos e nesse lar de idosos passa algum tempo e aprende muita coisa. Ele é um homem que ele não gosta de estar parado, ele é uma pessoa ativa e então começa a aprender, por exemplo, a mexer, compra um portátil, aprende a mexer no computador, para falar pelas redes sociais com as pessoas que ele conhece, com as suas filhas, com os seus netos. E além disto tudo, que é um pormenor muito importante, o Manuel tem uma companhia que é muito importante para ele, que já o acompanha há muito tempo, que é o Nicolau, que é o seu gato. E para onde o Manuel vai, o Manuel leva o seu gato, o Nicolau. Achei esse pormenor muito fofo. Eles são muito amigos, eles conversam um com o outro. Muito giro, gostei muito. Depois,
ele vai para este lar, acontece-lhe uma coisa. Eles vão dar um passeio e quando ele vai nesse passeio, ele, como é uma pessoa curiosa, ele conhece outras coisas. E é a partir desse momento que ele toma uma decisão na sua vida e vai mudar novamente de lar. E eu, a partir daqui, já não posso dizer mais nada, obviamente, porque senão já vou estar a dar muitos spoilers. Mas o que eu vos posso dizer é que, a partir daqui, a vida do Manuel toma um novo rumo. Vai-lhe acontecer coisas na vida dele que ele não estava à espera. Que com 70 anos nós achamos que, ou pelo menos a maior parte das pessoas acha que já está a viver, quer dizer, há ainda muito aquela mentalidade que quando nós somos, que as pessoas idosas não têm nada para nos dar, mas não é verdade. As pessoas idosas têm muita coisa para nos dar, têm muita coisa para dar ao mundo, não é por nós não termos um emprego ou termos ficado viúvos ou por já não conseguirmos manter a mesma rotina que mantínhamos quando tínhamos 40 anos ou 50 anos, que vamos dar menos ao mundo. Não é nada disso. Isso é mentira. Isso é... obviamente que no passado, se calhar, havia muito aquele medo de chegar à fase mais... já sermos mais velhos, à fase idosa. Hoje em dia eu acho que isso já não se verifica tanto, porque as pessoas também cuidam-se, cuidam a sua saúde, com desporto e tudo, então isso já não se verifica assim tanto. E então aqui nós vamos ver esta parte assim do Manuel, que ele vai para um outro sítio e vai quase que como retomar a sua vida. Isto muito, muito bonito, isto, gostei muito. Além disto, além da história do Manuel, nós também vamos ter outra história, que é a história do filho dele, do Eduardo. Eu não vou dizer nada, não vou falar como é que isto vai passar, mas vocês têm que ler para conhecer. Eu também gostei muito dessa parte do livro. Aliás, quando essa parte começou, eu até ganhei um novo fôlego para ler o livro, porque fiquei ainda mais entusiasmada para conhecer aqui o que é que ia acontecer com o filho do Manuel, com o Eduardo. Gostei muito disso. E depois, existe sempre aqui aquele atrito com as filhas, enfim. É um livro que, no fundo, conta muito como é uma família quando os pais são idosos, os problemas que eles enfrentam. Eu acho que isso está muito bem retratado. Gostei especialmente da forma como o autor expôs todas estas situações com as filhas, e porque é muito real. Então nós acabamos por nos identificar com o livro, com as situações em família, com os convívios em família, com as coisas que as filhas diziam ao seu pai. Então nós acabamos por nos identificar com isto tudo. Estou a ver que estou-me a alongar na opinião, mas é que eu tinha tanta coisa para dizer deste livro, que é impossível falar pouco sobre este livro, porque tenho tanta coisa para falar sobre ele, tanta coisa para dizer sobre ele. Outra coisa que eu, antes de terminar, não posso deixar de dizer é que este livro fala muito sobre solidão e sobre como, quando nós somos idosos, quando chegamos a essa fase da nossa vida, como a solidão está sempre presente, como a solidão está sempre connosco. E, no fundo, o que o Manuel mostra aqui é que isso não tem que acontecer. É que a solidão não tem que estar constantemente connosco e que nós podemos combater isso, combater essa solidão ao aprender, ao sermos ativos, ao estarmos atentos ao nosso mundo ao nosso redor. E foi isso que eu também gostei muito e fiquei muito comovida. Houve partes do livro em que eu chorei, verdade, logo ao início do livro eu já comecei a chorar, porque é um livro lindo, comovente. Eu adorei este livro, adorei mesmo. E eu dei-lhe 4 estrelas e meia, eu só não lhe dei 5, porque por causa de algumas coisas na relação do Eduardo, do filho do Manuel. Se calhar por isso é que eu não consegui dar as 5 estrelas, porque houve ali algumas coisas que se calhar não me identifiquei assim tanto. Mas, tirando isso, achei o livro magnífico, super, super recomendo. E, como estava a dizer, dei-lhe 4 estrelas e meia, bem, bem gordinhas. É um livro maravilhoso e eu super recomendo. Este livro, a meu ver, é muito superior ao outro livro que eu li do autor, que se eu não estou a ir revoltar a ti. Achei este muito superior e é claro que recomendo. E espero que tenham gostado da minha opinião. E aguardo pelos vossos comentários, ok? Beijinhos, tchau!